Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou mande a sua pergunta, seu comentário pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e hoje quem conversa com a gente por telefone é a Miriam Gonçalves, que é advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Esclarecendo aos nossos ouvintes que acompanham os nossos programas de toda terça e quinta-feira, o Felipe Magal não pôde estar com a gente no programa de hoje, teve um probleminha aí particular, mas na semana que vem ele já retoma a sua presença aqui no estúdio com a gente hoje. Então, Magal, eu tenho certeza que você está nos ouvindo. Um abraço para você. E Miriam Gonçalves, bem-vinda mais uma vez à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Mariane. Bom dia, Jonas. E para o Magal, eu tenho uma receita infalível. Chá de limão, mel e gengibre. Isso melhora a voz e a dor de garganta. Não resolve Covid, tá, Mariane? Mas para dor de garganta é bom, né? Não é o caso dele. Mas que melhora a garganta, melhora. Sem dúvida nenhuma. Um pouquinho de repouso também, né? Um pouquinho de repouso também resolve. Tá todo mundo um pouco cansado. É tão engraçado, né, Mariane, que eu não sei se os nossos ouvintes também sentem isso. A gente fica em casa, mas se não se cuidar, tem um estresse ali, né? Uma coisa meio... Eu fiquei um pouco neurótica no começo de limpeza de casa. Agora estou um pouco mais relaxada, mas é interessante esse período todo. Sim, acho que é incerto para todo mundo, né? A angústia vem, a incerteza vem, cada processo, cada pessoa encara de uma forma diferente, são muitas informações e muitas questões para a gente digerir aí ao longo do dia. Eu acho que é normal, né? Todo mundo passa por isso. Ô Mariane, eu queria começar o nosso dia hoje com uma votação, enfim, que está no Senado, positiva, para a gente não começar sempre falando das tristezas, das mazelas desse tempo, mas chamar a atenção de todo mundo, porque hoje, acho que às 16 ou 17 horas, provavelmente você tenha informações melhores do que a minha, vai entrar em votação uma lei que provavelmente se aprovada, chamar Aldir Blanc. Sim, a Lei Emergencial da Cultura. Mariane, me ajude aí. R$600 para os artistas, né? Eu acho que pega aí todo o pessoal ligado à arte, né? E mais de 3 a 10 mil reais para os espaços culturais. É isso, Mariane? É isso, exatamente. A Lei Aldir Blanc, ela foi aprovada na Câmara na semana passada, a votação acontece hoje a partir das 5 horas da tarde, é o projeto de lei 1075, que garante uma renda emergencial para os trabalhadores da cultura, então aí inclui, né, os artistas, mas os técnicos, os operadores, os produtores, artistas, amplia né? muito, né? Tem que considerar todo o pessoal que fica no backstage, que exatamente. fica atrás do palco, artistas e todos bons. Agora, precisa deixar e também, claro, né? E também... não parece... perdão. Não, eu só ia concluir que também os espaços culturais que promovem, né, as atividades estão fechados aí desde março. Isso, exatamente. Né? E eu acho que tem que deixar claro, sabe, Mariane, que senão fica parecendo para o público em geral, isso veio de graça. Não. Além de muito merecido, e que já vem tarde, isso já devia ser feito, mas, enfim, é uma proposta da Jandira Fegali, que é do PCdoB, deputada, e que propôs que fosse o nome do Aldir Blanc, né, esse artista maravilhoso que morreu em maio, 4 de maio, de Covid, e que agora está sendo levada também pelo Jacques Wagner, que é senador do PT, para ser aprovada no Senado. Então, assim, não é uma lei que o governo Bolsonaro mandou. Não tem, aliás, não tem iniciativa nenhuma de auxílio do Bolsonaro para esse tipo de lei, né?
Mas, enfim, uma notícia boa, vamos acompanhar hoje à tarde. Eu espero que seja aprovada e espero que todos os artistas, os espaços culturais tenham um acesso mais justo e mais fácil do que está acontecendo para as outras pessoas que têm direito ao benefício. Exatamente, é a nossa torcida. É um elo da cadeia muito importante que movimenta, né, muitos milhões de reais aí para a economia, emprega bastante gente e que nesse processo todo de Covid talvez seja um dos elos da cadeia e é que demore mais a retomar suas atividades, né? Porque os artistas precisam de público, né? De aglomeração E e isso vai talvez demorar um pouquinho para acontecer. quem esteja nos ouvindo, Mariana, e não sabe, mas prestem atenção. Esses trabalhadores e trabalhadoras, na sua grande maioria, não têm carteira assinada. Mesmo aqueles que trabalham para grandes produções, aí estão todos PJ, que a gente chama, né? Uhum. Pessoa jurídica. Então, eles não têm garantia nenhuma. Não dá para dizer assim, estão empregados, vão ficar em casa. Não, isso não existe. Eles são todos PJ, portanto, não estão trabalhando, não estão ganhando. Então, é uma coisa para deixar bem aí marcado isso, a necessidade que esses profissionais têm. Exatamente. Ô Mariane, vamos falar de uma coisa bem bacana, quer dizer, interessante, bacana para discutir, né? As manifestações recentes de Curitiba, uma no dia 1º, né, e a outra no dia 2 de junho. Vamos lá. Então, todo mundo acompanhou, tenho certeza disso, ou por rádio, ou por televisão, ou porque estava perto, meios, enfim, internet e tal. Nós tivemos 2 manifestações. Uma que foi a do pessoal pró-democracia, né, e que no final realmente deu aí uma pancadaria, um pouco aí de quebradeira, que a gente é contra. Mas o que mais me chamou a atenção foi no dia seguinte, no dia 2 de junho. Foi no dia seguinte já, né? Os bombados, eu apelidei da turma do DECA. Sabe o que é DECA, Mariane? Não sei. Olha, vamos lá. Eu aposto que quem estava nos ouvindo aí, boa parte sabe. O pessoal de academia sabe o que é DECA. DECA é um anabolizante que foi muito utilizado, ainda é, mas que foi denunciado pelo Arnold Schwarzenegger, pelos seus efeitos nada elogiosos. Mas, enfim, a turma do DECA. E o que é? O que aconteceu? Todo mundo conhece aí, que é famosa, daqui de Curitiba e tal, o Vanderlei Silva. Sim. Não vamos confundir com o Anderson. O Anderson é o negro, Vanderlei é o branco, lutador de MMA. E ele fez aí vários vídeos na rede convocando lutadores e treinadores de MMA para uma passeata. E que chamou de passeata pacífica. Agora, eu quero perguntar para você. Você chama lutador de MMA. Quem não sabe disso, o MMA é aquela que o povo vai para porrada, né? Vale tudo. É quase vale tudo, mas enfim. Aí você chama os caras. Eu pergunto, eles chamaram as irmãs, as mães, as namoradas para irem para essa passeata? Os amigos aí que não são do MMA? Não, eles chamaram só os lutadores e treinadores. E aí você vem falar assim, não, foi pacífica. Os caras foram porque eles queriam briga. Eles estavam chamando para briga. Não sei o que você pensa, Mariane, mas essa é a minha posição, que assim, não é só quando você leva um porrete na mão, um taco de beisebol, é que você está chamando para briga. Mas, sei lá, os bombados, os fortões, eu digo o seguinte, eles estavam há muito tempo sem poder brigar nos rings, eles queriam brigar em algum lugar. E aí vão lá, não sei o quê. É uma barbaridade que a imprensa regional não faça essa observação. Né? Eles vão lá e vão com que propósito? Vamos defender a bandeira do Brasil,
a nossa bandeira não é vermelha. Eu pergunto aí, alguém ouviu falar em mudar a cor da bandeira? Eu não ouvi, Mariane. Honestamente, não ouvi. Eu adoro a nossa bandeira. Eu só lamento que ela esteja sendo usada por esses fascistas, bolsominions que andam por aí. Mas ninguém propôs que a bandeira fosse vermelha. E o que mais essa gente estava propondo? Você acompanhou, Mariane? Na verdade, eu acompanhei a convocação, não vi o resultado, né, de quantas pessoas estiveram reunidas, se realmente teve algum tipo de confronto ou não, mas eu acho que vale algumas sinalizações nesse sentido, né, porque toda manifestação é livre, a gente é totalmente contra a violência, né? Quando a manifestação é organizada, tem um propósito, faz todo sentido, seja, né, qual for a causa, mas a gente tem questões muito importantes para serem debatidas relacionadas a esses movimentos, né? A gente estava falando do combate ao racismo, a gente está falando de desigualdade social, são, né, bandeiras extremamente importantes, assim, e essa, Claro. né, que assim, a manifestação é mais do que urgente, necessária. Todo mundo vendo tudo isso acontecer com vontade de realmente estar na rua, né? É importante isso. Mas esse símbolo realmente, né, de uma convocação, o que para quem, né? O que se propõe, que se espera disso, né? Eu acho que cabe aí uma reflexão Você veja uma sobre coisa, isso. Mariane, a gente está assistindo, começou pelos Estados Unidos, mas a gente está assistindo no mundo inteiro manifestações, e manifestações por vezes até que passam um pouco do controle, mas manifestações importantes contra o racismo, que é estrutural, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. Mas no Brasil é estrutural também, como nos Estados Unidos. Aqui, um pouco antes do Bolsonaro, as pessoas tinham um pouco de pudor de dizer que eram racistas, tentavam disfarçar. Agora não, né? Agora eles são racistas mesmo, declarados e tudo mais. Então, e essa manifestação, me parece, vamos ver o que acontece aí um pouco para frente, ela é muito maior do que no racismo só da violência física. Ela pega uma violência que está relacionada à falta de oportunidade, à discriminação social de todos os tipos, à falta de condições de igualdade entre brancos e negros. E isso é muito importante. Isso vai além, muito além, não que eu esteja minimizando a morte daquele americano, não me ocorre o nome agora, que foi uma das coisas mais brutais que eu já vi, eu não consigo assistir. Ele gritando, eu não consigo respirar, I can't breathe, o policial continuava, uma coisa bárbara, né? Depois vem me falar lá dos terroristas que cortam o pescoço dos caras lá. Não se vê aí um terrorismo de Estado, uma coisa bárbara que a gente vê muito nos Estados Unidos ainda. E vê aqui no Brasil também, né? Quando entram nas favelas atirando, nós matamos muito mais aqui do que lá. Teve um dado importante que até saiu ontem à noite, que o que eles matam no ano lá foi o que mataram no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro aqui. Então, a manifestação vai além disso. O Mas nome também me dele chamou a atenção, diga, Mariane. Eu só ia complementar que o nome é George Floyd. Obrigada, Mariane. O que me chamou a atenção mesmo foi, eu acho muito engraçado o jeito, né, do Vanderlei e tal, aí, não sei o quê, né? E aí fala assim, eu liguei aí para o governador e eu quero juntar aí um monte de bombados, você dá o suporte. Como é que isso acontece? Ele liga para o governador e fala aí, Ratinho, olha é o seguinte, nós da academia vamos estar na rua, será que você pode juntar aí um povo? Estavam protegendo quem exatamente? Se a manifestação era pacífica, não precisava proteger o patrimônio, as pessoas. Ou eles estavam protegendo os manifestantes? Não entendi.
quando forem fazer manifestação contra o racismo, contra enfim, todo esse ataque às instituições ou pela democracia, a gente liga para o Ratinho também, fala, ô governador, nós vamos fazer uma manifestação pela democracia, defendendo o Congresso Nacional, o Supremo. O senhor pode aí mandar um pessoal para nos ajudar? Sei não, viu? E o mais engraçado, assim, essa coisa muito curitibana, ou muito do nosso estado, né? Que aí, por exemplo, a RPC tratou o que aconteceu no final da passeata pela democracia, chamou de baderna, arruaça, como se todo mundo que estivesse lá, do movimento, tivesse ido para brigar. Entendeu? Isso aconteceu, não deveria ter acontecido, todos nós somos contra. Mas me diz uma coisa, a APM não tem serviço de inteligência? Eu me lembro que na manifestação dos professores sempre tinha os P2 lá, como a gente chama, enfim, os que vão lá, a paisana e tal, que são chamados do serviço de inteligência, futricando ali para saber quem é que estava infiltrado, quem é que não estava, quais são os verdadeiros culpados. Ou seja, vamos botar aí os pingos nos is. Não você desmerecer um movimento inteiro de gente bacana que foi para a rua mostrar que vai defender as instituições e que vai, sem dúvida nenhuma, defender os direitos de todos os negros, dos quilombolas, de pessoas que são tratadas como minoria, que na verdade são maioria no nosso país, né? Exatamente. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa, mas eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM 930 a seguirem conosco. É um rápido intervalo comercial. Posso dizer só mais uma coisa antes do intervalo? Diga. Rapidinho. Eu queria só colocar, para que todos me entendam, você que está me ouvindo, eu não estou dizendo que todos os lutadores do MMA são fascistas, de jeito nenhum. Mas todos que estavam lá eram fascistas. E se quem estava lá estava enganado, ainda dá tempo de cair fora. É isso. Até daqui a pouco. Até já. A gente volta já, um intervalinho. Você está ouvindo Cultura Revista. Oi, gente. Eu sou Maérlio, Ceará do Calamingal. Estou ligado na nossa Rádio Cultura de Curitiba. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura 930, a mais livre de todas. A Copel alerta. Subestações de energia são áreas de risco. Apenas nossos profissionais são habilitados e possuem equipamentos para entrar nestas unidades. Se você presenciar atos de vandalismo ou invasão às subestações da Copel, denuncie. Ligue 190. As subestações são parte essencial do serviço de energia elétrica. Denunciar invasões ajuda a evitar acidentes e desligamentos na rede. Ligue 190. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado.
Estado. 12h23. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje a nossa conversa é com a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu queria trazer uns números para a gente poder analisar a situação da pandemia no Brasil e para a gente poder seguir a nossa conversa. As secretarias estaduais de saúde confirmam no país, hoje no boletim emitido às 11 horas da manhã, 587.017 casos do coronavírus, com 32.602 mortes. Os dados que me chamaram a atenção nesta manhã foi que o Covid chegou a 72% das cidades brasileiras e já fez vítimas, né? Já matou em 30% delas. Há um mês, a pandemia tinha alcançado 40% dos municípios e 13,4% deles tinham confirmado mortes pela Covid-19. Das 20 cidades com maior mortalidade no Brasil, 12 estão no estado do Amazonas e só 3 fora da região norte. No ranking aparecem 5 capitais, nesta ordem: Belém, Fortaleza, Recife, Manaus e Rio de Janeiro. Quer comentar, Miriam? Estou chocada. Isso, Mariane, assim, que não há uma notificação correta, né? Eu chego a pensar que alguns governos pensam assim: olha, quer curar a Covid? Então não divulga os números, porque aí parece que não tem. Acredito nisso, de verdade, uma subnotificação proposital, há uma subnotificação por falta de testes, e tem um outro dado importante, que é o seguinte: a síndrome respiratória aumentou 20 vezes o número de casos. Então, muita gente que morre, muita gente que vai ser tratada com a tal síndrome respiratória não é colocado como Covid, ou porque não faz o teste, ou porque não coloca no diagnóstico. Então, o que teria feito subir no país no exponencial de 20 vezes os casos de síndrome respiratória, exatamente numa crise aguda de Covid-19. Portanto, esses números que são estarrecedores são piores ainda. Eu me lembro de assistir, assim, apavorada, alguns números, me lembro especificamente da França, que batia os 500 diários, e dizia: meu Deus, que horror, que horror, que horror. De ontem para hoje, você tem esse número, Mariane? Nas últimas 24 horas, eles divulgaram 1.349. 1.349. 1.349 registradas em 24 horas. Isso. É assustador. E aí nós temos, por outro lado, o Bolsonaro e o golpe. É uma coisa, assim, inacreditável. Parece que a gente está vivendo um conto ionesco, ou sei lá, que o cara começa assim: agora eu vou dar o golpe, pega aí meu cavalo, chama os outros, vamos cavalgar junto, vamos prestigiar uma manifestação ilegal, intencional, fascista. Então, ele vai desviando totalmente do que está acontecendo e ameaçando a sociedade brasileira de dar um golpe. Agora, eu não consigo entender dar um golpe para quê? Porque ele já tem um número absurdo de militares no governo, de 18 ministros, 10 são militares, inclusive o que me chama a atenção, que um é o da Casa Civil, é militar, isso é inacreditável. O que ele quer além? Ele quer ser imperador? Veja, ele está se apoiando hoje para esse tal golpe. Eu quero que prestem atenção nisso. E assim, eu gostaria que os ouvintes mandassem, discordassem, concordassem, enfim. Mas eu faço análise, Mariane, de que ele está se firmando em um tripé. Os bolsonaristas fanáticos e fascistas, né? Que aí ele incentiva passeatas, aglomerações neofascistas e tal, como eu
classifico a manifestação que houve aqui em Curitiba do pessoal do MMA, que eu não digo que eles são só bolsonaristas, são todos bolsonaristas, mas parecem para mim neofascistas, porque fica com aquela coisa da bandeira e só aquilo do que outra coisa. Uma outra parte do tripé seriam com os parlamentares do chamado Centrão, né, que trocam, na verdade, estão na base, na troca de cargos, que tem bilhões de dinheiro à disposição. Veja, não estou dizendo que eles vão roubar esse dinheiro, que eles vão se apropriar. Mas quando um parlamentar tem acesso a um valor absurdo desse, ele usa para fazer política, principalmente esses do Centrão, acho que em outro programa a gente fala sobre isso, mas eles têm essa prática, né, Mariane? Então, isso para eles é muito importante. Mas aí nós vamos entrar também num outro pilar, que são os militares. O que te parece, Mariane? Olha, né, te ouvindo falar, algumas questões aí que a gente precisa pensar sobre isso, assim, porque, na verdade, eles estão organizados de uma forma que, mais uma vez, é o interesse de poucos, né, em relação... É um não governo para a população. Isso, para mim, A fica gente sofre de um não governo. muito claro, assim, né, que Eu queria chamar a atenção, Mariane, para alguns dados e para quem está nos ouvindo. Prestem atenção. Hoje, nós temos 2.800, são dados bem precisos, pode ser um pouco mais, mas com certeza, no mínimo, 2.800 militares em cargos comissionados no governo. Eles ganham, portanto, mais do que o soldo. O soldo é aquele valor que eles ganhariam se estivessem lá no quartel. Eles ganham mais do que isso. Melhor que isso, eles mantêm a aposentadoria que eles têm. Que a aposentadoria no militar é a melhor do país, inclusive considerada a melhor do mundo. Veja que interessante. Como eu disse, dos 18 ministros, 10 ministros são militares. Tem outras tantas estatais muito importantes, né, que também estão ocupadas pelo pessoal aí, das Forças Armadas. Você acha que esse pessoal que ocupa esse cargo, esses cargos, vão querer largar a boquinha facinho? Eles têm duas características. Primeiro, obedecem ordens sem questionar. Isso me lembra uma vez, há muitos anos, eu estive num quartel do Exército em Cascavel e eu estava conversando lá com o coronel e via pela janela os soldados que marchavam. Calor absurdo. E esses soldados marchavam para esquerda, direita, meia volta, vai, volta. Eu falei, coronel, qual é a lógica disso? Por que ficam nesse sol fazendo isso? A resposta, para obedecer sem pensar. Eles são treinados para isso. Então, esse é um ponto. Tem uma relação de hierarquia com o presidente da República, né? E outro, você acha que as famílias vão permitir, elevaram o seu nível de vida, estão ganhando melhor. Vão dizer, vamos largar a boquinha aí, porque nós temos que defender a democracia? É bem provável. A gente tem uma esperança que sim, mas a probabilidade é muito pequena, né? Exatamente. E, na verdade, quando você fala da Casa Civil, ocupada por um militar, agora o Ministério da Saúde, ainda sem ministro, tem um ministro interino, também indo por esse caminho. E, na verdade, as decisões, elas são tomadas aí de forma arbitrária. Eu acho que a gente vai falar um pouco dessa questão também do que foi prometido e não foi cumprido relacionado aos investimentos e a falta de recurso e tudo que a gente tem
ouvido falar, mas mais uma vez que não chega para a população, que as pessoas estão sem saber o que fazer, o vírus continua circulando no país, a gente tem uma crise de saúde, mas principalmente uma crise política. Eu queria que alguém me respondesse. Eu achei até graça, porque ontem o Pazuello, né, foi confirmado como ministro interino da Saúde. Uhum. Ele já está há 20 dias exercendo essa função. Ué, se ele não era interino, o que ele era? Entendeu? Nós estamos há 20 dias sem ministro nem interino? Eu não entendi. Por que ele já não confirma ele como ministro, já que vai colocar de qualquer forma? Não. Ontem ele falou, ops, estou sem ministro. Aí vai lá e confirma o cara como interino. Quer dizer, é uma insanidade. É uma insanidade. E depois eu também quero falar da agenda, ou a não agenda do Bolsonaro. Você sabe que ele recebeu uma autoridade da saúde, a última vez foi dia 21 de maio. Veja, essa é uma agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. A última vez que ele recebeu um agente da saúde, enfim, uma autoridade da saúde, foi dia 21 de maio. Eu não sei se ontem ele chegou a falar com o Pazuello ou não, mas veja o tempo que ele ficou sem dar atenção para o Ministério da Saúde. Era uma coisa que ele tinha que estar lá todos os dias. Não, você pega a agenda dele, eu tive esse cuidado ontem, e quem quiser, entra lá. É só colocar a agenda do presidente, Planalto. Você vai ver, ele recebe os ministros militares ligados a todos os postos e tal, e o povo que é do partido dele, ou do ex-partido dele, e do Centrão. Essa atividade dele, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Não sei o que ele faz fora isso, sinceramente. Vai nas manifestações? Vai nas manifestações, andar a cavalo, né? Tira a máscara, provoca aglomerações. Cria tumulto, briga, xinga jornalista. Nunca vi um troço desse. Acho que ninguém nunca viu isso. Aí só esquece que nós somos a maioria. Ele não está se dando conta. Ele fica incentivando, como eu digo, essas insanidades, distribuindo cargo, dinheiro, sustentando aí o que seria uma vontade dele de golpe, mas trabalhar mesmo, fazer as coisas, se ele faz escondido, porque na agenda dele não tem nada. E sabe, agora me lembrei de uma história, talvez vocês se lembrem também. Sabe a história do menino e o lobo? Ele estava lá, era um pastorzinho, e aí ele gritava, é o lobo, de brincadeira. Uma vez que saíram correndo para atender, para ver, para ajudar, não era o lobo. Aí outra vez ele gritou de novo, é o lobo. Foram lá ver, ele deu risada, não é o lobo. Aí, no dia que apareceu o lobo, ele gritou, é o lobo, e ninguém nem foi lá ver. É mais ou menos isso, né? Hoje no Brasil, eu acho completamente inviável qualquer tipo de golpe. Vão fazer o quê? Vão botar tanque na rua? Porque já está provado que o povo vai para a rua. Não pense que está em pandemia, as pessoas não vão para a rua. Já está provado isso. Somos pelo menos 70% da população. E ele que pare dessa brincadeira, dessa molecagem. E vá trabalhar, né, Mariana? Chegou uma mensagem aqui pra gente, a Ana Paula Frazão. A Ana Paula, ela é da Casa Eliseu Voronkoff, um centro de cultura e arte do município de Araucária. Ela diz o seguinte, ontem conversávamos sobre o governo não ter um plano para sairmos da crise sanitária, mas chegamos à conclusão de que há um plano sim. O plano é exatamente nos contaminarmos todos e que sobreviva quem aguentar. Ana Paula, um beijo para você, obrigada pela mensagem, seguimos juntos aí, tomara que dê tudo certo, né? Que a casa consiga
se restabelecer e manter as suas atividades. Eu sei que vocês têm feito muita coisa online nesses tempos. Obrigada pela audiência. Um beijo para Ana Paula, a gente fica super na torcida, viu, Ana Paula? Eu sei que só torcer não basta, mas pelo menos eu vou te dizer, a gente é solidário nisso. Como é que nós temos, Maiane, para o próximo intervalo? Já. Vamos entrar aqui no... Eu ia falar, vamos fazer um intervalinho agora? Tá e daqui bom, a pouquinho tá a bom. gente Depois volta. A gente volta com a inatividade de Bolsonaro. Combinado. Até já. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais, também pela frequência AM 930, a seguirem conosco. É um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura 930, a rádio mais livre de todas. O coronavírus mata. É ainda mais perigoso para aqueles acima de 60 anos. Por isso, a Prefeitura de Curitiba pede a todos os vovôs, vovós, aposentados e quem mais estiver nessa faixa de idade que fiquem em casa. Caso você faça parte desse grupo, peça a ajuda de parentes e vizinhos mais novos se precisar fazer compras diárias. Se conecte por meios online, mas fique em casa. Prefeitura de Curitiba. Cuida da cidade, cuida de você. A Copel está doando 5 milhões de reais para o combate ao coronavírus. São 200 mil testes para a população e profissionais da saúde. E mais de 1.200.000 máscaras para os hospitais. Para cada cliente que adotar a fatura digital, a Copel vai doar mais R$2. Se aderir ao débito automático, outros R$3. A doação é da Copel. O Paraná conta com a sua força. E você com a força da Copel. Pura energia. Paraná, Governo do Estado. Oi, meu nome é Natália. Você está ouvindo a Rádio Cultura de Curitiba. Olá, ouvintes. Nos últimos dias tem viralizado um desafio que os jovens têm feito na internet, que é o desafio do sal. Como é isso? Eles gravam colocando uma quantidade muito grande de sal na boca e veem por quanto tempo eles conseguem aguentar e alguns até engolem esse sal em excesso. Parece inofensivo e infelizmente não é bem assim. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda somente uma quantidade de 1 colher pequena de sal por dia para ingerirmos. Isso tanto para crianças como você, papai e mamãe que está me escutando. Essa quantidade exagerada não somente pode provocar alguns sintomas como náusea e vômitos, e dependendo da intensidade e o tempo que ele fica com ela na boca, pode provocar desidratação, aumento da pressão arterial e, em alguns casos, até o AVC se tiver uma predisposição. Outro órgão que sofre bastante com uma grande quantidade de sal serão os rins, que essa pessoa, ou seja, essa criança vai ter muita sede após fazer esse desafio, vai ingerir muita água em pouco tempo e vai provocar uma sobrecarga com esse líquido, com esse sal em excesso para produzir a urina. Outro órgão também que sofre bastante é a parte cerebral, que a pessoa pode ter irritabilidade, confusão mental e até convulsões também. Ocasionando esses sintomas, é importante o pai ficar alerta dessa situação e levar imediatamente para o hospital. Já aproveito para alertar a todos que me escutam. Não somente esse desafio do sal faz mal, mas também lembre aquele sal que você coloca mais na sua salada, na sua comida, na sua batata frita. E você às vezes faz isso várias vezes ao dia, várias semanas, vários meses e por vários anos. Isso pode acarretar problemas cardíacos, neurológicos, renais e aumentar a pressão. Então evite também você no seu dia a dia comer o sal em excesso. Quer saber mais sobre esse tema? Me procure nas mídias sociais. Me procure como Dr. Paulo Mendes Júnior no Facebook e no Instagram. 12h42. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura
a mais livre de todas, hoje numa conversa com a Miriam Gonçalves, que é advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Lembrando, mais uma vez, os nossos ouvintes, que a gente segue com a programação da Rádio Cultura, com todas as medidas de segurança necessárias para que a gente continue exercendo o jornalismo, programas novos, independentes, uma programação cultural variada para te fazer companhia nesse período de isolamento social. Logo após o Cultura Revista de hoje, tem o Curitibaneando inédito, que traz a Bárbara Kirchner, que é apresentadora e produtora, contando um pouco das histórias, trajetórias e músicas do artista, compositor, multi-instrumentista Fernando Lobo. É logo mais a 1h da tarde, então terminando a revista já tem o Curitibaneando na nossa programação. Miriam Gonçalves, vamos seguir? O que você trouxe para a gente agora? Vamos lá. Eu queria continuar exatamente falando da inatividade do Bolsonaro. Você pensa o seguinte, você tem em casa uma necessidade absurda de fazer um monte de coisas urgentes que você está precisando e tal. Você vai no banco, pede emprestado, o banco te libera e fala assim, está liberado, sem juros. E aí você fica 70 dias precisando desse dinheiro ou precisando das coisas que você não vai buscar. É uma doideira. É mais ou menos isso. Estou dando um exemplo bobo, mas é para dizer o seguinte. O governo pediu no Congresso o reconhecimento de calamidade pública. O que é calamidade pública? O que isso faz diferença para quem está nos ouvindo, né? Não precisa ser um economista para entender. Mas significa que o Poder Executivo pode gastar além daquele orçamento que ele apresentou. Então, vamos lá. Todo ano, o Executivo tem que apresentar um orçamento que é aprovado para que ele possa gastar no próximo ano. Como há realmente esse estado que necessita de combate à pandemia, ou seja, de calamidade pública, o Congresso Nacional aprovou que ele poderia gastar mais do que aquele valor que foi combinado, vamos dizer assim, aprovado para o orçamento desse ano. Isso foi no dia 20 de março. Dá mais ou menos o quê? Uns 70 dias? Acho que é uns 70 dias por aí, uns 70 dias aí. Que dava para o Congresso, para o Poder Executivo, para o presidente da República, 11,74 bilhões. Me escutem. Esses números fogem até a nossa compreensão. A gente não está acostumado com tanto zero, mas é exatamente isso. 11,74 bilhões para que fosse gasto com o combate ao Covid. E não era assim só para o governo gastar. Ele tinha que distribuir para estados, municípios, Distrito Federal, para que eles comprassem equipamento, montassem leitos hospitalares. A gente fica vendo, eu estava ontem vendo no Rio Grande do Norte, me chamou a atenção, meu marido é de Natal, e que não tem leito nenhum, zerado, uma grande capital, e não tem recursos. E aí o governo tem esse dinheiro na mão, pode fazer e não faz, não passa. E certamente alguém, Mariane, vai falar para a gente assim, mas olha a corrupção, teve desvio de dinheiro e tal. Mas escuta, o governo federal não tem capacidade para ver isso? Todo o dinheiro que foi repassado foi utilizado em corrupção, todo foi desviado. Ora, repassa o dinheiro. Se tiver desvio, vamos cobrar o desvio, vamos atrás. O que você não pode é deixar todo mundo morrer à míngua, sem tratamento, nos corredores, nas portas de hospitais, tendo dinheiro. Isso me deixa indignada, Mariane. Disso a gente tem falado ao longo dos últimos programas, né? Dessa questão, agora detalhando esses recursos que não foram repassados para as
né, para os hospitais, para os governos, para as prefeituras, para criarem estrutura, mas também muito me faz lembrar a demora da liberação do auxílio emergencial, a demora, né, de medidas para as empresas, algumas ainda nem chegaram, né, não acontece. A gente não tem medidas que cheguem na ponta, né? A gente não tem nada disso. Aí, Mariane, eles falam assim, a demora é porque a gente está cuidando para não chegar em pessoas que queiram fraudar o sistema. Vamos lá, vamos combinar, eles não conseguiram fazer nada. Só de milico que recebeu quantos foram. Entendeu? Então, quer dizer, a demora não se justifica. Ou porque eles não conseguem fazer, e estão deixando um monte de gente que está passando fome, está passando necessidade sem receber. E é a mesma coisa. Você veja que é muito mais fácil você controlar prefeituras, estados, joga responsabilidade para eles para dar conta desses valores. É muito fácil isso. Eu fui vice-prefeita dessa cidade, eu sei exatamente como se faz. Se ele não sabe, deixa quem sabe fazer. Realmente, eu chamo a atenção de vocês. Os valores, né, Mariane, eles são incríveis. Veja, dos 11,74, eu repito, bilhões, só foram utilizados em termos, né, utilizados 2,59 bilhões. E esses 2,59 bilhões foram empenhados, ou seja, houve uma previsão, eles não foram gastos ainda, gente. Houve uma previsão de gasto. E somente 804 milhões foram realmente pagos. E aí, assim, eles jogam muito para o município. A gente vai lá, monta a tenda, põe a cama e vocês põem o resto. Quem não sabe, quem que está nos ouvindo, não sabe que os municípios, os estados estão falidos. Não é hora de cobrar essa dívida, não é hora de jogar para o colo deles essa conta. Ontem, inclusive, Mariane, eu vou ter que dizer uma coisa, a gente não desanima, mas às vezes dá vontade. Você viu uma lei que ele vetou ontem à noite? Ele não vetou a lei, ele promulgou, mas com vários vetos. Sim. Uhum. Você tem os dados aí? Tenho algumas coisas. Vetou o uso do saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias, administrado pelo Banco Central, para o combate ao coronavírus. A decisão está na sanção de uma lei publicada na última quarta, né, ontem, no Diário Oficial da União, que extingue o fundo. Pelo texto aprovado pelo Congresso, 8,6 bilhões de reais de saldo restante seriam destinados a estados e municípios para a compra de equipamentos de combate à pandemia. Porém, o presidente justifica o veto afirmando que o dinheiro será utilizado como previsto no financiamento da dívida pública federal. Lá vamos nós dos bilhões de novo, mas nosso país é grande, os nossos males também. Veja só, não é dinheiro novo. Havia um fundo, né, e esse fundo está lá, o dinheiro está parado lá há anos, que ninguém movimenta esse dinheiro. O que acontece? Foi aprovado, inclusive, ontem, no Senado. O Senado, o Congresso Nacional, gente, o povo adora falar mal de político, mas eles estão fazendo um esforço enorme. Aprovam que o dinheiro que está lá parado, vamos nos bilhões de novo, 8,6 bilhões, fossem liberados para estados e Distrito Federal, municípios, para comprar equipamentos e materiais ao combate ao Covid-19. O que o presidente faz? Vetar. O que significa vetar? Significa que não aprovou, pessoal. Então, veja, aonde que esse cara está com a cabeça? Eu concordo com a nossa ouvinte que diz que é o seguinte, vamos deixar morrer. Vamos deixar morrer. Ele tem tratamento privilegiado, sua família tem tratamento privilegiado, seus filhos, seus amiguinhos, tudo tem tratamento privilegiado, o povo que se dane. Então, não tem lógica, de uma crueldade bárbara. O cara é um genocida,
esse de ontem, eu falei, qual é pagar a dívida pública? Pagar a dívida pública, o que é a dívida pública? Nós estamos falando de gente, de vida. É disso que nós estamos falando. E as promessas, Mariane, as promessas? Porque assim, não foram promessas que ele fez, são compromissos, não são nem promessa, não é promessa de campanha, porque essas, pelo amor de Deus, né? Que ele diz, só vamos botar gente técnicas nos cargos. O ministro da Educação, bom, nem vou falar. O ministro aí novo da Saúde, que é interino, está longe de ser médico, né? De todos os cargos que ele nomeou, acho que eram 4 militares que já estavam lá, e ele nomeou mais, não sei se 11 ou 12 cargos. Nenhum era da área médica. Nenhum, Mariane. Então, todos lá nos principais cargos do Ministério. É muito duro isso. E aí vem me dizer, não, a gente vai ter pessoas habilitadas, são técnicos. Não. Em plena pandemia, nós temos lá nos principais cargos, olha, eu tenho aqui o dado, eram 4 e ele nomeou mais 17. Em todos os cargos principais do Ministério da Saúde, nenhum é médico. Triste, né? Cabe uma ressalva que quem era médico saiu, né? Os nossos dois ministros, enfim, não dá para tirar os méritos, não são tudo aquilo também, mas não deram conta, né? O Taishi, que a gente imaginava, né, aquele jeito dele, que ele ia aguentar, mas também não ficou muito, né? Aliás, uma coisa que me chamou a atenção naquela fatídica reunião, a cara, acho que foi a primeira que ele participou, a cara de assustado dele. Mas vamos lá, Mariane, eu sei que está na tua mão aí, quais são os compromissos que ele assumiu para combate ao Covid? O relato, as informações são do Jornal Estado de São Paulo, são 17 compromissos firmados sobre medidas de combate à pandemia no período de 17 de março a 21 de abril. Dessas, 41% não foram cumpridas integralmente. E aqui, sobre os recursos, a gente falava ainda há pouco, percentualmente, só para a gente entender um pouquinho da utilização dos recursos previstos, né, o que estava previsto e o que foi realmente utilizado, é 6,8%. Muito. Vamos repetir, Mariane, para que os nossos ouvintes prestem atenção. 6,8%. Nós estamos em junho. Eles pretendem gastar isso quando? No enterro, em dezembro? Porque por esse ritmo foi aprovado há 70 dias e eles gastaram 6%. Quase 7%, vamos dizer, 7%. Nesse ritmo, vão gastar comprando caixão, fazendo buraco em cemitério. É muito duro. Eu sei, quem está ouvindo, eu sei que vocês estão me achando dura, que vocês estão achando... Mas não tem outro jeito. É isso. Essa é a verdade crua. E dói. Veja, o compromisso mais importante que ele tinha era de instalar 2.000 leitos de UTI no país. Veja, 2.000 leitos, com esse valor que foi liberado, é pouco. O respirador está caro, está não sei o quê. Faça como os outros países, meu filho. Pegue um avião da FAB, freta um avião, vai buscar onde tem. Né? Tem muitos países que já não estão mais comprando, que tem o suficiente. Vai na China. Bom, 2.000 leitos. Nos últimos 2 meses, eles fizeram apenas 340 leitos e daquela UTI volante, que eles chamam, que é aquela instalação rápida, aqueles que eles chamam hospitais de campanha, né, que são montados em tendas, em locais provisórios, e montam lá 340 leitos. Não tem médico,
Não tem respirador, não tem teste. Não tem teste. Veja, Mariane, quanta coisa. Ontem eu ouvi até um elogio ao prefeito de Florianópolis, e que, não sei se foi só o prefeito, mas acho que é o prefeito de Florianópolis, que dizia como foi que eles estão realmente abrindo agora, mas ele falou como foi que eles conseguiram chegar lá. Primeiro eles fizeram um lockdown, né? Testaram muita gente. E foram combatendo, quando testava, dava uma família, um infectado, eles iam em cima. Faziam o teste, tratavam. Quer dizer, é fundamental ter esse teste. As pessoas estão morrendo às pencas e morrem nos piores lugares, com menos recursos. Agora, hoje, quem não tem ainda alguém que conheça que tenha Covid? Eu tenho. Infelizmente, tenho pessoas, inclusive, que morreram. Muito duro. A Cris Braga, nossa ouvinte, comenta aqui que nós, né, vocês estão colocando os fatos. Duro é o que estamos vivendo. Miriam, a gente está chegando ao final deste programa. Queria que você fizesse um comentário para a nossa ouvinte Cris Braga e as suas considerações finais. Cris, é bem isso. Eu agradeço o comentário, a gente coloca os fatos. A ideia é chamar a atenção mesmo das pessoas, porque às vezes eles estão tão duros que a gente está cansado de ouvir, é tanta tristeza, tanta coisa, mas a gente precisa escutar para poder reagir. E eu quero pontuar 3 coisas rapidamente, que eu vou falar em todas as vezes que eu falar nessa rádio. Quantos empresários conseguiram empréstimos que o governo federal disse que ia garantir? Pergunta. Nós, que apoiamos a democracia e somos contra a violência, somos a maioria. Deixo por último o seguinte: se alguém quiser bater em alguma coisa, que vá bater um bolo. Um beijo para todo mundo, para todos os nossos ouvintes, para você, Mariane, em especial para o Magal. Saudade dele faz falta no programa. Isso aí. Obrigada, Miriam Gonçalves. Obrigada mais uma vez ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para saber mais, no Facebook, Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram, @ideclatra. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto com mais notícias e entrevistas ao longo da programação. Um abraço a todos e até lá.